é o Chocorei, né? Eu uso o Chocorei para tudo. Trabalho muito com o intencional, né? Então, se eu quero alguma coisa, eu coloco a intenção, eu escrevo a intenção e eu faço o símbolo do Chocorei. Eu posso equilibrar os meus chakras com a energia do Reiki, eu posso tratar qualquer doença, desde uma simples dor no dedo até uma doença mais complexa, como um câncer, por exemplo. Porque por esse princípio, se eu tenho um câncer, é que aquele ponto eu não tenho energia vital, então a doença se instalou ali. Então eu vou dando energia vital até conseguir tentar dissolver, né, esse núcleo doentio que está ali. Começa agora Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender vocês. E o tema de hoje está incrível, descomplicando o reiki. Mas só depois da vinheta. E nada disso poderia ser possível sem os nossos patrocinadores, Repinte, Axion Group e Vem de Perto. Queria te agradecer muito, Priscila, de estar aqui com a gente. É um prazer tê-la aqui. E gostaria de te agradecer muito, Adriana, de estar aqui com a gente. Então, primeira pergunta, já jogo aqui, vamos ver quem poderia me ajudar. O que é reiki? Muito bem, prazer, muito obrigada pelo convite. O reiki, ele é uma técnica que veio lá do Japão, tem mais ou menos uns 6 anos de imposição de mãos. E chegou aqui no Brasil mais ou menos na década de 80. E ele é uma técnica muito bonita porque é uma técnica muito simples. Então vamos imaginar que Ki significa energia vital, né? Acho que todo mundo já conhece um pouco o que significa essa palavra Ki. E no Japão, essa palavra aqui, ela é usada com outras palavras. Então, por exemplo, se eu quiser falar que eu tenho muita saúde, que eu sou muito alegre, a gente fala que você é Genki. Se eu tô doente, minha energia não tá muito boa, tá meio assim, né, baixa, a gente fala que você tá Bioki. E aí o Reiki vem trazer uma ideia de que existe uma energia muito forte presente em todo o universo, que vai ajudar a nossa energia vital, o nosso Ki, a ter mais saúde. Então, o Reiki é simples, é só isso. E aí, então, esse Mikao Usui, que ele foi descobridor do Reiki no Japão, percebeu que você podia usar essa energia Reiki para melhorar a sua saúde. Então, ele entrou em contato com essa energia por acaso, e aí ele começou a trabalhar com essa energia nas pessoas, nos seus conhecidos, nos seus familiares, até que ele percebeu que ele tinha essa vocação, né, de cuidar das pessoas com Reiki. Então ele fez uma metodologia e ele foi formando outros mestres e mestres formaram outros mestres até chegar no Brasil. Então é um método muito bom porque se a gente pensa em energia vital, a gente pensa em saúde, em qualidade de vida. Então quanto mais energia vital eu tenho, mais ânimo, mais disposição, mais alegria eu tenho fluindo na minha vida. E o mais bonito dessa técnica é que você pode usar para si próprio, né? Então, aqui a gente acha que o Reiki é uma coisa muito complicada, que eu tenho que ser um especialista em saúde, ou que eu tenho que ser um profissional para fazer um curso, quando não. Eu posso usar o Reiki para cuidar da minha saúde, para ter mais ânimo, mais bem-estar, para eu ter mais equilíbrio emocional, para eu ter uma clareza mental. Então, o Reiki, além de cuidar da nossa saúde física, ele cuida das nossas emoções. Não sei se a Adri quer falar alguma coisa. Eu sou advogada, né, de formação e reikiana, né, só para, assim, ilustrar um pouco o que a Priscila está falando. Eu fiz o curso nível 1 e nível 2. Quantos níveis tem? São 2. E depois você pode fazer o mestrado, né? É meu próximo passo. Porque cada nível que você faz, você vai ganhando símbolos, você vai ganhando permissões para usar os símbolos. Você vai adorar, você vai amar. Isso é muito bacana. E, assim, eu não sou da saúde, né? Apesar de ser consteladora sistêmica também, eu não sou da saúde e eu uso muito o Reiki para o meu bem-estar e para o bem-estar do meu entorno. Dá um exemplo no dia a dia que você usa
na prática aí? Na prática, uma coisa muito simples. Tem um símbolo, é o Chocorei, e nós aprendemos a mentalizar esse símbolo para nos ajudar em algumas coisas, né? Eu uso o Chocorei para tudo. Então, por exemplo, se eu trabalho muito com o intencional, né? Então, se eu quero alguma coisa, eu coloco a intenção, eu escrevo a intenção e eu faço o símbolo do Chocorei. É uma coisa que eu faço assim prática. Vou fazer uma pergunta. Você falou que você visualiza, que você mentaliza o símbolo. Tem que mentalizar ele com alguma cor ou é só mentalizar? Por quê? Porque eu já conversando com outros colegas e em meditação ele falou, não, agora você imagina uma esfera dourada. Cara, eu mentalizava só a esfera, o dourado não vinha, o meu não tem cores. Cada nível de reiki, você vai ganhar uma nova sintonização com essa energia. Então, isso te dá mais poder de você melhorar sua qualidade de energia vital, ou de você encontrar umas novas formas de você encontrar o seu equilíbrio emocional, de você estar com a sua mente mais clara, mais tranquila, mais em paz. Então, esse símbolo, né, que a Adri gosta de usar muito, a gente fala que é um símbolo que traz, então, deixa essa energia mais forte. Então, você pode fazer, né, limpeza, você pode se limpar, você pode se fortalecer energeticamente, você pode se equilibrar energeticamente. Ou, como a Adriana estava falando antes da gente começar aqui, né? Às vezes eu perdi alguma coisa, eu preciso, então... É um símbolo que ajuda a gente a materializar aquilo que a gente quer. Então, se a gente usa esse símbolo com uma intenção, a gente materializa melhor essa nossa ideia. Então, para o pessoal que está assistindo entender, a gente estava conversando nos bastidores, vocês falaram que o reiki é uma técnica de imposição de mãos. Isso. Então, assim, o reiki seria o quê? Seria um rearranjo das energias no nosso corpo? Eu tenho uma forma muito fácil e bacana de explicar sobre o que é reiki, como ele funciona, né? A gente falou que o reiki é uma energia, como que ela atua, né? É mágica? Não, não é. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Tem a ver com religião? Não, uma Nada? boa pergunta. Nada a ver com religião. Muitas pessoas confundem com religião porque a gente fala em energia. E também a gente fala em se conectar. Então, como eu estou falando de Ki, de energia vital, existem outras técnicas, né, que não é só o reiki que vai trabalhar com essa energia vital. Que vai trabalhar com essa imposição de você colocar as mãos em algum lugar do corpo, e aí você doando essa energia, você vai trabalhar com a sua energia interna. Então, tem pessoas que confundem com passe magnético, por exemplo, e aí podem levar essa conexão com um trabalho de um centro espírita, e vão confundir com o espiritismo, ou enfim, né, tem outras práticas religiosas que usam as mãos como cura. Ele mesmo falou da esfera dourada, né? Quando... É meditação. Os chakras, né, eles são representados por cores, é uma outra técnica. A cromoterapia mesmo, assim, falando bem leve, por cima, mais uma técnica, né, também fala de cor. Então, são saberes que a gente vai adquirindo e incluindo nos nossos tratamentos, né? É isso que eu ia completar a pergunta conforme o que você estava falando, se tinha alguma relação dessa reorganização das energias com os chakras em si. Então, como o reiki é imagina que a gente vai estar colocando dentro da pessoa, doando através das mãos, uma energia super forte. E eu posso colocar essa energia, ou emanar essa energia para um órgão específico, ou eu posso emanar ela para um chakra, ou eu posso emanar ela para um outro centro energético, para um meridiano, se eu quiser unir junto com a acupuntura. Então, o propósito do reiki é equilibrar o ser energeticamente, tanto a nível físico, emocional, mental e espiritual. Me corrige se eu estiver errada, eu vou dar um exemplo muito, assim, tipo o reiki. Se eu tivesse que definir hoje o que é o reiki, imposição de mãos, o que... Né? Tipo, então é minha mão que é poderosa? Não. Na verdade, eu trabalho como um canal. Eu tô conectada com a energia do Ki. Ou não é o Ki? Não, você tá com a energia do rei. Com a energia do rei. Que vai atuar sobre o seu Ki. Que vai atuar sobre o meu Ki. Então, assim, é como se, quando eu for
aplicar o reiki, né? Eu tivesse essa permissão, então assim, com os conhecimentos, né? O reiki, ele traz esse conhecimento para que esse conhecimento me faça me conectar e com a energia é como se eu fosse um canal de luz. Então você quer dizer que, tipo, não é a minha energia que eu vou te passar. Exato. Então, isso que vai diferenciar o reiki de qualquer outra cura prânica ou de qualquer outro, ou um passe magnético, por exemplo. Então, por que existe um curso de reiki? Porque nesse curso você vai aprender a sintonizar essa energia, que a gente fala que é o rei, que é o reiki, que está presente no universo. Então, eu recebo essa energia e dou essa energia através das minhas mãos, para aonde eu quiser. Então, no Japão, o reiki ele era muito praticado como um tratamento para a saúde do corpo físico. Então, a gente aplicava a saúde no órgão. Então, eu estou com dor de cabeça, eu vou pôr a minha mão aqui e vou estar doando essa energia reiki para ir dissolvendo essa energia que está presa aqui, que gera minha dor de cabeça. Então, a forma mais prática que a gente tem hoje de explicar o reiki é: imagina que esse copo tivesse com água até aqui. Essa água até aqui seria a minha energia vital, na minha cabeça aqui, tá? Aí, o resto tá sem energia vital. E esse resto sem energia vital seria como se fosse essa inflamação que tá me dando essa dor de cabeça. Quando eu estou colocando o reiki nessa região da minha dor de cabeça que está inflamada, eu estou mandando energia vital. Essa energia vital vai dissolvendo essa dor e aí a minha energia vital vai enchendo o copo. Então, quanto mais energia vital eu tenho fluindo em mim, mais saúde eu tenho. Então, a gente fala que o reiki, ele trabalha como se fossem nós energéticos, tá? Ou se eu tivesse toxinas energéticas. Então, eu estou dissolvendo essa toxina e ela vai para a minha corrente sanguínea. Então, dentro do reiki, tudo é toxina. Que a gente fala que esse bioki, essa energia negativa, uma emoção, um nervoso, uma ansiedade, uma depressão, aquela mente hiperativa, porque tudo isso diminui a minha energia vital. Tudo isso vai me gerar cansaço, no final do dia, sei lá, pode me gerar uma dor de estômago. Então, tudo que a gente passa no dia a dia que vai enfraquecendo o nosso campo energético, quando a gente doa energia do reiki, a gente vai dissolvendo e a nossa energia vai fluindo novamente da forma mais adequada, né? Cada um tem o seu nível de energia vital, né? Aquilo que te faz bem. Então, dentro desse princípio, é que a gente fala então que o reiki pode ser usado com qualquer outra coisa, né? Com qualquer outra prática. Então, eu posso equilibrar os meus chakras com a energia do reiki, eu posso... No Japão, muito mais, porque eles têm uma outra visão do reiki, eu posso tratar qualquer doença, desde uma simples dor no dedo, até uma doença mais complexa, como um câncer, por exemplo. Nossa. Porque por esse princípio, se eu tenho um câncer, que aquele ponto eu não tenho energia vital, então a doença se instalou ali. Então eu vou dando energia vital até conseguir tentar dissolver, né, esse núcleo doentio que está ali. Através da imposição das mãos. Nível 1, imposição das mãos. Mas assim, me corrijam se eu estiver errado. Pelo que vocês explicaram, quem aplica o reiki está conectando o que vocês falaram, o rei com o seu ki, né? E trabalha reorganizando as energias no paciente, vamos dizer assim. Vocês concordam que é muito fácil para quem não conhece confundir isso com, por exemplo, um passe energético num centro espírita? Porque é praticamente algo similar na dinâmica. O médium incorpora uma entidade, essa entidade, através do médium, que é um instrumento, acaba reorganizando as energias da pessoa, né, e regularizando alguns pontos relacionados aos chakras, que podem estar desarranjados, vamos dizer assim. Concordo com você plenamente. É por isso que a gente trabalha muito e tem muito essa missão de fazer essa dissociação, né? Para uma pessoa trabalhar num centro espírita, ela vai ter uma formação, ela tem que ter uma mediunidade. Para eu me tornar um praticante de reiki, eu não preciso ter nenhuma formação, nenhuma religião e nenhuma mediunidade. É difícil o processo, o estudo para conseguir... Porque eu não tive informação, não tenho nada. Como que alguém do zero, de repente,
consegue se estruturar, se curar e curar outros? Por conta desse processo de sintonização. Então, esse é o grande diferencial, né? Essa é a técnica que diferencia a técnica de um passe magnético ou de uma pessoa que vai fazer uma formação para trabalhar num centro espírita, né? Eu gosto de falar muito para os meus alunos que o Reiki ele é uma terapia ancestral, é uma técnica ancestral, energética. Então, e assim como o Reiki, outras técnicas ancestrais e terapias energéticas também existem. A finalidade é a mesma. Né? Se for pensar num passe magnético, vai ser o meu equilíbrio emocional, vai ser a minha limpeza energética, dependendo do que eu tiver, uma limpeza energética até nível espiritual, mais profunda. Então, são ferramentas que têm a mesma finalidade, entre aspas, só que o Reiki é algo que você faz para si mesmo e você não precisa ter conhecimento nenhum. Então, num curso de Reiki que dura, nível 1, como a Adri falou, né, que dura 13 horas, você vai aprender como você sintoniza essa energia Reiki, essa energia cósmica presente no universo, de alta frequência, para cuidar da sua energia. Por isso que a gente trabalha muito com as nossas mãos. Você também pode trabalhar com o olhar e com o sopro. Por isso que eu falei que era nível 1. Porque, como o Mikao Usui descobriu o Reiki por acaso, ele estava numa crise, né, de identidade e foi meditar. E aí, nessa meditação, em jejum, ele recebeu um clarão vindo na direção dele. E quando ele acordou, ele se sentiu pleno de energia. E aí ele quis contar aquilo pro mestre dele, né, pro mestre Zen, e ele se machucou. E aí ele colocou a mão no dedão. E na mesma hora ele sentiu uma energia vindo da mão dele, e a dor que ele sentiu no dedão parou na hora. E aí ele percebeu que ele tinha, né, de alguma forma, canalizado uma energia muito forte, capaz de promover curas, e assim ele foi desenvolvendo esse método para cuidar de outras pessoas e depois conseguir ensinar outras pessoas, né? Então, essa técnica é realmente muito simples, né? Acho que a Adri, que aprendeu, né, pode também falar como é simples e profundo, né, Adri? Quando você perguntou, eu não tenho formação, não sei nada, mas assim, o curso, ele vai te levar para a técnica, ele vai te ensinar a técnica, tem os passos, sabe? Então você aprende passo a passo, é muito simples, você tem que estar, sim, a serviço, né? Você tem que se colocar a serviço para poder curar o outro, né? Saber que você não é mágico, você está usando uma técnica que foi desenvolvida, que foi canalizada pelo Mikao Usui. Então, sim, todos nós somos capazes. Tem uma idade máxima ou mínima que eu possa começar a ser praticante ou que eu tenho que parar de ser? Não, hoje em dia a gente pode sintonizar nessa energia desde bebês até idosos. Por exemplo, meus pais aprenderam Reiki por mim com 80 anos de idade. Tem uma história assim, né? No começo eu tenho Reiki, aprendi Reiki há mais de 20 anos, naquela época ainda era terapia holística, ninguém entendia muito, né? Tinha muito preconceito, e aí sim todo mundo achava que era religião, era uma coisa assim de espírito, né? Enfim. E então, eles também foram meio reticentes no começo, e aí há 4 anos atrás, que eu quis experimentar, que foi bem na época da pandemia, será que a gente consegue fazer uma iniciação de Reiki online, um curso de Reiki online? Eles foram minhas cobaias, né? Aceitaram fazer o curso. E foi maravilhoso, assim, os irmãos também, as irmãs faz também toda essa faixa de 80, tinha gente desde 80 anos, experimentando aprender Reiki online, como meu filho na época de 16, minha filha pequenininha, quando tinha 5 anos de idade, pediu para... Ela me via fazendo Reiki nela, então, e ela brincava de fazer Reiki, ela quis aprender. E naquela época eu ainda era estudante, e então ela foi iniciada pela minha mestra, e ela fazia assim bonitinha, com as mãos pequenininhas, né? E até hoje ela tem mão boa, ela ainda faz quando precisa, faz dos amigos ainda quando precisa. Então, não tem idade para aprender. É um chamado, a gente sente que é um chamado, a pessoa tem essa curiosidade
E assim, uma coisa, você começou falando, né, do reiki descomplica. Hoje o reiki, não só hoje, já faz alguns anos, o reiki ele foi reconhecido como, os órgãos públicos, eles reconheceram como uma técnica, uma medicina integrativa, né? Então o SUS hoje reconhece não só o reiki, como outras técnicas para poder tratar pacientes do SUS. Bom, pelo que a gente está vendo, a gente vai se alimentando com reiki de energia para a gente ficar totalmente alinhado. Mas e nosso corpo físico? Pois é, gente. Para a gente se alimentar fisicamente, a Vem de Perto. Sim, o maior mercadinho do Brasil no seu condomínio. Sempre que acaba a sua cerveja, se acaba aquele pão ou qualquer coisa, simplesmente desce e pega. É uma comodidade gigantesca. Então, vamos ver o vídeo deles? A Vem de Perto é a melhor opção em mini-mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. Nessa parte do SUS, isso faz tempo que entrou, começou agora, a quem pode e como que a população faz para ter esse acesso? Então, em março de 2017, o Ministério da Saúde no Brasil reconheceu o que ele chamou de práticas integrativas complementares em saúde, que a gente chama de PICs, né? Então, que são técnicas que você não tem uma formação médica, não está associado a um curso de medicina e esses cursos da área da saúde mais tradicionais, mas cursos que promovem saúde e bem-estar. Então, o reiki, em março de 2017, foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma dessas práticas, como uma dessas técnicas. Então, o reiki hoje está espalhado pelo Brasil, né? Em vários órgãos públicos, em hospitais. A gente tem tanto ele sendo de forma voluntária como de forma profissional. Eu faço um trabalho voluntário lá no Hospital das Clínicas, no IPQ, com reiki. Lá tem uma área muito bonita, assim, só de práticas integrativas. A gente fala práticas integrativas, reiki, shiatsu, cromoterapia, acupuntura, auriculoterapia, reflexologia, aromoterapia. Todas essas terapias hoje em dia já são reconhecidas pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, né? E o reiki até o ano passado virou profissão, ganhou um CBO. Você pode ter uma carteira assinada, você pode se aposentar, né? E o que eu preciso para ter um CBO de reiki? Eu tenho que fazer o primeiro, o segundo e o pós? O mestrado. E o mestrado. E aí pode... Então, hoje em dia, essa parte de regulamentação da nossa profissão, ela está começando. Então, você com um curso de reiki nível 2, pelo menos, você já pode começar a trabalhar, né? Você já pode ser chamado para tentar trabalhar em alguma instituição, né? Ou em alguma clínica. Para trabalhar no SUS, aqui em São Paulo, você tem que ser um funcionário do SUS. Então, em 2024, eu montei uma escola de reiki para dar um curso de reiki para o SUS. Fui convidada pela prefeitura. Chama Escola de Reiki Brasil, e a gente capacitou 120 profissionais da área da saúde, 120 unidades, né, básicas de saúde. Essa não era você ainda. Eu não. Eu recebi de direito. Então, a gente tem hoje em dia 120 unidades do SUS que podem já estar oferecendo o reiki para a população. E o ano passado teve encontro com a prefeitura para falar sobre as PICs. Então, foram realizados mais ou menos 20 mil atendimentos de reiki já na área pública no SUS. É bastante, né? O tratamento de reiki, ele tem um tempo curto, ele pode ser prolongado, depende da doença? Né? Então, cada caso é um caso. E cada corpo, ele reage de uma forma, pensando naquilo que eu falei, né, do copo cheio e copo vazio. Mas o que a gente sabe é que doenças graves, você precisa de um tratamento grande. Como eu falei, lá no Japão, a forma da gente tratar as pessoas com reiki não é como aqui. Então, lá um tratamento, às vezes, ele é diário, né? Às vezes 1 hora, 3 vezes por semana. E aqui a gente não tem essa facilidade. Então, quando eu penso numa questão de ansiedade, uma dor de barriga, uma gastrite,
Um mês de tratamento semanal, por exemplo. Agora, quando eu penso em um tratamento de câncer, né, aí entra o reiki como essa técnica complementar a um tratamento, né? Então, eu atendo algumas pessoas, já atendi. Então, o reiki vem como esse tratamento complementar ao tratamento do câncer. O que a gente percebe de benefício? A pessoa sente menos os efeitos da quimioterapia, sente menos dor. O reiki hoje, a gente tem uma conquista, ele está no protocolo de dor do SUS, uma das práticas reconhecidas que ajuda e que alivia a dor, né? Então a gente percebe que os benefícios do reiki, eles são muitos, né? É que às vezes a gente fala, as pessoas não acreditam. Então, só mesmo passando por uma experiência, né? Para você perceber como você recebeu uma energia vital a mais em cima da sua, pode te trazer um bem-estar, melhora a sua gastrite nervosa, a sua ansiedade, insônia. Às vezes eu pego pessoas no consultório com insônia que, enfim, na noite que vai dormir após a sessão de reiki, fala que tem um sono lindo e maravilhoso. Então o reiki, ele a gente parece que é magia, né? Mas não é. Essa técnica que, enfim, melhora muito a nossa condição de saúde. E a gente tem dito muito hoje dentro, né, do SUS, né? Estou falando da realidade de São Paulo porque cada município tem uma realidade diferente, em política de bem viver. Então, o reiki entra nessa política do bem viver, né? De como o bem viver não é só cuidar da minha saúde física, mas eu cuidar de mim como um todo, né? Então, eu vou cuidar do meu equilíbrio energético, equilíbrio emocional, mental. O bom do reiki é que ele além de ser uma técnica de imposição de mãos, ele também é uma técnica de prática de respiração e meditação. Então, o Mikao Usui, quando trouxe esse método, ele queria que fosse um método de cura para a mente e para o corpo. E quanto mais bem-estar mental você tem, melhor saúde física também. Então, o reiki tem esses pilares, né, de toques, que é um toque bem sutil, respiração e meditação, e 5 princípios. Só para elucidar, eu sou amiga, nós somos parceiras, mas também amigas, porque nossos filhos estudaram juntos, né? E lá atrás, em determinado momento, eles fizeram, na pedagogia que eles estudavam, eles tinham uma peça de teatro, né? Eles faziam, desenvolviam, foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. E tinham as mães ajudantes, né? E nós éramos mães ajudantes que estavam ali dando apoio e tudo mais. E eles ficavam nervosos, porque tinha... Enfim, era um caos, né? Era um caos. Imagina, na época eles tinham 15 anos, 14, 15 anos, eram 30, enfim. E a Priscila era nosso apoio. A Priscila foi nosso apoio com o reiki. O que ela fazia? Quando o negócio estava pegando fogo, ela ia lá, pegava uma aguinha, juro por Deus, era assim, ela pegava uma jarra, aí ela fazia, a gente brinca, fazia a magia dela, né, fazia o reiki, dava para todo mundo, e aí depois, ou às vezes, estava pegando muito, muito fogo mesmo, a gente punha todo mundo deitado, e ela fazia o reiki de forma coletiva. Então, assim, eu achei legal contar, porque assim, o reiki, ele é um tratamento individual, mas ele também pode ser coletivo. E eu vi que ela mencionou que também pode ser online. Priscila, e quais são os 5 princípios? Então, os 5 princípios são: só por hoje não te irrites, só por hoje não te preocupes, só por hoje seja grato, só por hoje trabalhe honestamente, só por hoje seja gentil. Então, eu penso muito que isso foi trazido há mais de 100 anos, e como esses princípios, né, estão tão atuais, né? Então, a ideia de Mikao Usui, se a gente pensa no Japão e na cultura japonesa, nessa reverência que eles têm pelos mais velhos, a ideia era como fosse o seu avô, né, falando para você: só por hoje, não se irrite. Por que você vai se irritar? Aquela pessoa te fez aquela coisa, mas você vai ficar guardando esse rancor, essa mágoa, essa raiva, só vai comer seu estômago, né, intoxicar o seu corpo, teu fígado, e a pessoa vai estar lá. Então, como que você trabalha essa irritação, essa raiva no seu dia a dia para não te consumir?
Ou só por hoje, para que você vai se preocupar com isso, né? Ao invés de se preocupar, se ocupe, a solução vem. Ou seja grato. Hoje em dia, acho que esse tema da gratidão também é um tema que, né? Todo mundo fala, quanto mais gratidão, mais prosperidade, né? Então, acho que são temas muito atuais, né? E o Só por Hoje Trabalho Honestamente não tem a ver com um trabalho profissional, mas tem a ver com o seu trabalho como ser humano para você se melhorar dia a dia. Não é para ninguém ser perfeito, mas é quando você começa a querer ser verdadeiro e honesto com você, você vai melhorando enquanto ser humano, né? E ser gentil é você trabalhar o amor ao próximo. Então, eu acho que são princípios que a gente, como reikiano, procura trabalhar o dia a dia, e são esses princípios que vai fazer com que você cure a sua mente, né? Que você cure o seu ego, e aí os toques curativos vão fazer com que você, né, cure o seu corpo e tenha mais disposição, mais saúde e bem-estar. Né? Vocês sabem que eu imaginei, ela falando esses 5 princípios, eu imaginei um áudio contendo esses 5 princípios diariamente sendo enviado nos grupos de moradores dos condomínios. Ia ser perfeito, junto com o Chocorei. Ia ser ótimo mesmo. Eu queria perguntar para vocês como é que o Reiki entrou na vida de vocês, né? Imagina, primeiro na sua e depois você trouxe ela ou ela procurou... depois eu trouxe ela para o universo do Reiki. Eu brinco que o Reiki é um bichinho que pica a gente, assim, e a gente quer fazer em todo mundo, enfim. Mas ele entrou na minha vida de uma forma muito interessante. Eu tinha 20 e poucos anos, tive uma crise de ansiedade que eu não passei muito mal no meio da rua, achava que eu fosse morrer, meu coração acelerou. Aí me indicaram uma psicóloga, me indicaram um psiquiatra, e a minha psicóloga, ela fazia Reiki. Então, no final da sessão, ela sempre aplicava um pouquinho dessa imposição de mãos, e aí eu fui percebendo como aquilo era bom, e aí ela me indicou um curso de Reiki, porque ela falou que eu podia fazer aquilo em mim todos os dias, que ia melhorar muito o meu quadro de ansiedade, e realmente melhorou demais. Enfim, eu acho que essa entrega que a Adri falou, né? Essa entrega, e aí você percebeu o quanto isso é simples, saber que você tem uma energia maior que pode cuidar de você e se entregar por esse cuidado. Eu não tomei o remédio psiquiátrico, e foi assim que eu cuido da minha ansiedade. E cuido da minha ansiedade até hoje, né, gente? Porque a gente vive num mundo que às vezes tem dias que você acorda, ou sei lá, se leva uma fechada, você já fica assim, né? Então, nesse que você fica assim, para mim o Reiki é essa técnica que me relaxa e me traz, sabe, de novo para o meu centro, para o meu eixo. Então, acho que para mim o maior benefício do Reiki é esse. É uma forma simples que você tem para voltar para o seu eixo. Quando você percebe que você saiu de você, seja por uma questão emocional, por qualquer questão, até problema familiar, às vezes a gente entra na dor do outro e fica preocupado com o outro, então esse Só por Hoje não te preocupes, né? Com a respiração do Reiki é o que me ajuda muito no meu dia a dia. E você, Adriana? Então, eu utilizei o Reiki com a Pri era minha a aplicadora, né, minha terapeuta. Eu passei por um momento muito difícil, familiar, e eu precisava de apoio psicológico e apoio energético. A Priscila, naquele momento, foi minha terapeuta, e quando eu já, nesse momento, eu já tinha começado os estudos de terapia, de constelação, enfim, mas eu precisava receber, né? E recebi, foi muito bom, foi muito importante. E depois de um determinado tempo, nós estudamos muito, né? A gente tem um grupo que a gente está sempre estudando, e eu achei que podia integrar mais essa técnica nas minhas terapias. E aí eu fui fazer o curso, refiz o curso umas 2 vezes já, né, Pri? Porque eu gosto muito. E eu uso muito o Reiki também como uma técnica para as terapias que eu ofereço. Como é o roteiro dessa aplicação? É apenas a imposição das mãos ou primeiro uma consulta preliminar,
onde a pessoa fala o problema que está passando, naquele momento que está sentindo, e a partir daí vocês trabalham essa imposição das mãos? Ótima pergunta. O reiki, ele não tem uma sistemática, nem uma regra, como eu falei para vocês. Como eu pensar que ele surgiu há mais de 100 anos, quando ele chega no Havaí, ele sofre algumas alterações, não na sua metodologia, não na energia em si, mas na sua metodologia. E aí, como eu falei para você aqui, como o reiki é uma energia de saúde e bem-estar, que você pode misturar com tudo, a gente tem muita coisa misturada hoje em dia. Então, cada terapeuta acaba tendo a sua sistemática. A minha sistemática, como eu fiz diferentes linhagens, diferentes cursos com diferentes mestres, eu procuro ser a mais fiel do que as pessoas acreditam que seja a mais fiel, né, conectada ao Japão. Então, a gente, sim, faz uma consulta breve para entender qual que é o problema da pessoa, para entender como que a energia do reiki vai poder ajudar a pessoa, né, como você conduz, né, o atendimento, a sessão, na verdade, como você conduz a aplicação, e aí depois eu dou um feedback, enfim, né, de como foi a sessão, se precisa vir de novo ou não. Porque como o reiki é praticado no Japão, que não é como é aqui, por isso que aqui você falou dos chakras, porque aqui no Brasil, enfim, né, o reiki está muito conectado com os chakras. Lá a gente conecta o reiki com a posição das mãos. Então, conforme eu toco numa região, a gente percebe pela palma das mãos como é que está aquele lugar. E não precisa ser, eu não sou médium, tá? Eu sou uma capricorniana, São Tomé, que tem que vir para crer. Então, por isso que eu tô falando que não precisa de nenhuma, assim, não é uma coisa, né, não é magia. Então, quando você entra em contato com essa energia e doa através das mãos, você vai sentir, ou que a sua mão ela vai esquentar, ela pode esfriar, você vai sentir alguma sensação. E aí, através dessa sensação que você vai percebendo como é que está a energia desse local, né? E quanto tempo você vai ficar ali doando energia até você encher o copo, né? Encher a caneca. Então, por isso que um tratamento depende muito de como a pessoa está naquele instante da vida dela, né? E aí, junto com o tratamento da imposição de mãos, se você ajudar a pessoa a praticar os 5 princípios do reiki no dia a dia, se você levar a meditação, gachô do reiki para a pessoa também fazer no dia a dia dela, ela também vai tendo outras ferramentas para cuidar de si próprio, né? E se um dia ela quiser fazer o reiki, como a Adri fez, ela vai ter uma ferramenta maior ainda. Você mencionou que existem escolas, mestres diferentes com o passar do tempo. Isso. Hoje, existem quantas escolas, quantos tipos de reiki diferentes? Para uma pessoa que quer começar, que quer entrar nesse universo, quais são? Bom, então, a gente tem as escolas mais conhecidas são escolas que falam que o sistema ensinado é o Usui. O sistema Usui chama Sistema Usui tibetano, porque Mikao Usui, né, foi quem é o japonês que trouxe esse sistema. Então, quando tem Usui no nome do reiki Usui alguma coisa, é porque tem a conexão com o Mikao Usui, que foi quem criou a metodologia, né? Então, a gente tem muitos mestres que são mestres que ensinam sua própria metodologia usando o termo Usui, alguma coisa, né? O mais conhecido e mais popular no Brasil é esse Usui tibetano. E aí tem outras escolas que também são conhecidas, mas talvez não sejam tão populares, porque o reiki é um estudo que quanto mais você vai se aprofundando, né, mais você percebe que tem coisa. Não em termos de energia, mas de como usar a energia, tá? A seu favor, né? Então, existe um que é bem tradicional, que a gente chama de Jikiden Reiki, Gendai Reiki, são sistemas de Reiki muito bons e muito confiáveis, se você procurar um mestre nesse sistema. E tem esse outro sistema que é o que eu ensino, que chama Usui Holy Fire, que é um sistema americano, que de todos esses sistemas que eu estou falando que existem, eu já fiz, né, como aluno. Esse sistema, para mim, ele consegue trazer esses conhecimentos do Japão, de Mikao Usui, com os conhecimentos que vieram com a Hawayo Takata, uma mestra havaiana que teve essa missão de trazer o reiki do Japão e espalhar ele no Ocidente.
Então a gente fala que tem o reiki ocidental, né, que veio a partir da Hawaii Takata, e o oriental que ficou preservado lá no Japão. Vamos falar que a gente tem essas duas linhagens, vai? Então, esse sistema Usui Holy Fire, ele é uma metodologia que tem uma apostila que é bem descritiva, enfim, né? É um mestre americano que ele faz muita pesquisa científica sobre reiki, benefícios do reiki, pesquisa sobre a origem do reiki, sobre a vida de Mikao Usui. Então, é esse sistema que eu escolhi, né, ensinar e levar para o SUS, né? Antigamente, eu trabalhava com o Zui tibetano até conhecer o Zui Holy Fire, né? E aí o que vai diferenciar é isso, ou o que vai diferenciar é uma sequência de posição de mãos, ou o que vai diferenciar é a meditação, que a Dri falou, né, dessa experiência que a gente teve, que eu trabalho com tanta coisa com reiki que eu até tinha esquecido dela. Mas foi tão interessante que eu fui com muito, assim, de uma forma muito delicada, porque eram adolescentes, e adolescente não quer saber sobre toque, sobre energia, né? Enfim, o universo do adolescente é outro. E aí eu fui e falei, vou fazer uma meditação que ela, imagina, eu ia conduzir a minha fala por 10 minutos, e eles iam ficar deitados ainda mais 20, relaxando e recebendo o reiki de uma forma coletiva. Teve gente que roncou, que deixou o outro relaxar porque roncou, né? E aí, quando acabou, eles perguntaram, você volta semana que vem? E aí, para mim, foi uma super surpresa, porque eu nunca pude imaginar, né, que adolescentes iam gostar tanto, iam relaxar tão profundamente, iam se sentir tão bem, né? Então, a gente fala que o reiki, ele tem esse pedir poder. para você explicar um pouquinho da sua escola, onde é, como são os cursos, se vai ter algum curso. Então, como a Adriana comentou, são 3 níveis de reiki. O primeiro nível, a gente fala de básico, que chama despertar, que é para você despertar para esse universo, despertar para que existe uma energia curativa que pode te ajudar nas diversas áreas da sua vida. Então, como você aprender a canalizar essa energia. A gente fala que nível 1 é para você entrar em contato, para você cuidar muito do seu corpo físico, da sua saúde física. Aí, quando você quiser se aprofundar, você vai para o nível 2, que é a que a Ana fala dos símbolos, né? Então, símbolos são chaves. Então, imagina que a gente ligou o rádio. E aí, eu quero sintonizar, enfim, se tivesse a rádio, né, TV Condomínio, então quero assistir essa rádio, eu vou por aqui. Eu quero escutar uma música clássica, eu vou sintonizar outra rádio. Então, quando eu faço o nível 2, eu vou ter um símbolo, né, para sintonizar, eu quero sintonizar para ter uma energia do reiki mais forte, para me ajudar, eu tenho um nó energético muito grande aqui, eu quero dissolver essa inflamação que está aqui, eu tenho um símbolo. Eu quero cuidar do meu campo emocional, quero acalmar, relaxar, estou muito estressada, eu tenho uma outra frequência, né? Uma outra frequência do meu rádio, né? Ou eu quero conseguir mandar essa energia à distância para uma pessoa que não está aqui. Aí eu sintonizo o meu rádio em outra frequência. E aí que vem, então, isso que eu falei, que você pode mandar o reiki de uma forma online. Eu posso fazer um reiki coletivo, porque daí eu sintonizo essa frequência, onde eu vou estar mandando reiki para muitas pessoas ao mesmo tempo. Enfim... E aí, quando você faz o nível 3, você sintoniza uma outra frequência, que é para você trabalhar num nível coletivo muito mais profundo, ou se eu quiser trabalhar uma questão a nível mais espiritual, ou se eu quero ser um professor, por exemplo, se eu quero ensinar outras pessoas. Então, quando eu faço esse nível 3, né, como eu vou aprender a cuidar de mim mesmo e ser mestre de mim mesmo, a ser responsável pela minha vida, né? E cuidar de mim, e aí a gente pode entrar nessa parte filosófica, né? Do que tem por detrás do reiki, né? Que são 5 princípios, as experiências de meditação que a Adri trouxe, que tem no sistema Holy Fire, que eu fiz lá, né? Com os nossos filhos. E então é como se você fosse subindo degraus, que vão te dando mais força para trabalhar com a energia, para promover que a gente... No Japão a gente pode falar em curas, aqui no Brasil, né, a gente não pode falar em curas, mas para fazer esses processos curativos, posso dizer assim. Tenho 2 questões aqui. Primeiro eu queria fazer um relato
A gente conversou nos bastidores. Eu já passei por um tratamento por reiki, né? Aliás, um abraço aí para o meu amigo Ronaldo Freitas. Me ajudou muito, né? Assim, recomendo quem ainda não passou por uma sessão de reiki que procure, porque realmente ajuda, tá? É uma coisa assim fantástica, né? Então eu queria deixar esse relato e um pedido. Você falou aí de uma dinâmica em grupo. É possível, por exemplo, agora fazer alguma dinâmica com as pessoas que estão aqui? Sim, é super possível. Tem 3 práticas do reiki que você pode fazer para cuidar de si sem a energia reiki, né? Sem essa energia de alta potência. Uma delas, a gente fala que é uma limpeza energética, que a gente chama banho seco, em Kenyoku em japonês. Então, vocês podem fazer comigo, vão pegar a mão direita de vocês, colocar no ombro esquerdo, e a gente vai descer na diagonal, assim, ó, como se a gente quisesse limpar nossa aura, nosso campo energético. Faz com a outra mão, do outro lado, isso. E mais uma vez, isso, com a outra mão. E aí a mão esquerda agora vem, a mão direita para o ombro esquerdo, e como se estivesse limpando e mandando embora. Então, essa é uma técnica de limpeza energética do reiki, que qualquer pessoa pode fazer. Eu brincava de fazer com os meus filhos quando eram pequenos, e, enfim, tá muito atacado. Tem gente que fala, nossa, parece que eu peguei alguma coisa, eu tô me sentindo meio carregado. Pode usar e abusar dessa técnica. E aí, essa é uma outra coisa que vocês podem fazer, que eu gosto muito, que eu uso muito em eventos do SUS, quando a gente tem muitas pessoas para falar sobre reiki, é a meditação Gachô, que é do reiki também. A gente vai colocar as mãos unidas, Gachô significa mãos unidas, e vocês vão fechar os seus olhos. Quem também está me assistindo, pode fazer, que vai gostar bastante. Então, leve agora a sua atenção para a sua respiração. E você vai imaginar que a hora vai entrando livremente pelas suas narinas. Inspire, leva o ar lá para o umbigo. Solta o ar. Imagina que você está inspirando, trazendo pontinhos de energia vital até o umbigo, e solta o ar. A gente sabe que a energia vital está presente ao nosso redor como pontos de luz. Então, inspira pontos de luz e eles vão se espalhando pelo seu corpo. Essa energia vital vai relaxando todo o seu ser, trazendo vitalidade. Inspira mais uma vez. Imagina essa luz entrando, te acalmando, relaxando todo o seu corpo, a sua mente, renovando as suas energias. Inspira mais uma vez. E nós vamos recitar os 5 princípios do Reiki. Só por hoje. Só por hoje. Não te irrites. Não te irrites. Só por hoje. Só por hoje. Não te preocupes. Não te preocupes. Seja grato. Seja grato. Trabalhe honestamente. Trabalhe honestamente. E seja gentil. E seja gentil. Inspire mais uma vez para que esses princípios se manifestem dentro de você e imagine-se colocando um sorriso interno. Você vai sorrindo de dentro para fora. E nesse estado de alegria e tranquilidade, vamos abrindo os nossos olhos. E vamos voltando. Obrigado. Estão se sentindo bem? Muito bem, tudo bem. Então, essa é uma prática simples que eu gosto de fazer com os meus clientes e eles levam para casa para praticar, porque isso também ajuda a energia do reiki que foi trabalhada, né, e se mantendo, né, depois. E bom, Maravilhoso. enfim, Cena. E aí, estão gostando? Então, não se esqueçam, curta, comente e compartilhe. E para você que ainda não segue o canal, é só clicar ali embaixo. É ali mesmo. E olha,
vamos aproveitar aí esse conhecimento maravilhoso. Você já sabia de tudo isso? Não? Então divulga. Manda naquele grupo da família, naquele grupo do condomínio, que tudo isso foi feito especificamente com muito carinho para vocês. E nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores, a Repinte, especialista em restauração predial. Se você não conhece o trabalho deles, entra no site, vocês vão se surpreender. A Bem de Perto, o maior mercadinho do Brasil. O condomínio de vocês já tem um? Não tem? Entra lá no site, vocês não vão se decepcionar. E a Axiom Group, sim, a melhor assessoria na retirada do AVCB. Pois é, tirou o AVCB? Vai esperar o quê? 5 anos? Não, contrata a Axiom Group, que eles vão durante esse tempo te ajudando a manter tudo em ordem. Olha, queria agradecer muito, muito, muito a Priscila. Queria agradecer muito, muito, muito a Adriana. Mas eu queria contar para vocês que o Mais Que Condomínios está em todas as principais mídias de streaming, de áudio. Então a gente está no Amazon Music, no Spotify, no Apple Music, no Deezer. Então, para vocês também que estão assistindo a gente, não está em casa, está no carro, vai correr, vai meditar no parque, abaixa o programa, vai escutando, segue essa meditação que ela passou aí, escutando a gente. Vou pedir para você, por favor, deixar uma mensagem e principalmente os contatos, como que o pessoal faz para entrar em contato. Sim, claro. Uma mensagem é que se você se sentiu tocado e quer aprender esse método para cuidar de você, da sua saúde, nós teremos um curso em março. Ele é híbrido, presencial para quem mora em São Paulo, mas online para quem, né, enfim, mora em outra cidade. E vai ser o nível 1 no dia 7 de março, porque é uma carga horária de 13 horas, e o nível 2 vai ser no dia 8 e 9 de março. Pode entrar no Instagram da Escola de Reiki Brasil, @Escola de Reiki Brasil. Nós também temos o site, que é a Escola de Reiki Brasil. Ali você vai ter todas as informações sobre esse universo do Reiki, dicas para você cuidar, né, de você mesmo com a energia do Reiki. E se quiser ter o meu Instagram pessoal, que é Pri Smith M, Pri SMITHM, e ali eu falo também de outras práticas que eu também trabalho, que não é só o Reiki. Também sou terapeuta floral, trabalho com florais de Bach e com astrologia. Meu telefone é 11 98927 0118. Muito obrigada pelo convite e foi uma honra poder estar aqui divulgando o Reiki para vocês. Adriana, queria que você deixasse o seu telefone e eu sei, você já mencionou aqui para a gente, que você também faz constelação e faz umas outras coisas, então vou deixar aqui aberto com todo mundo vendo e de testemunha, que você está convidada a vir aqui no próximo programa para a gente gravar um episódio sobre todo esse trabalho de constelação. Mas deixa, por favor, uma mensagem e o contato para o pessoal entrar. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu adorei, me diverti muito, achei muito gostoso. Eu sou consteladora sistêmica, eu trabalho também com direito sistêmico, o pensamento sistêmico, sou reikiana e vai ser um prazer ter vocês na minha página do Instagram, que é @AdrianaDomingos. E o meu telefone para contato, quem quiser saber mais, é 11 98263 4667. Vai ser um prazer vir aqui de novo, gravar com vocês, falar de constelação. Amo falar de constelação. E vocês vão amar também. Pela participação de vocês, os nossos dois, o patrocinador, que é o grupo Axiom, o Axiom Group, e o nosso parceiro, a Eletromídia. Perfeito, obrigada. O grupo Axiom, deixo aqui para vocês. Muito obrigada. E a Eletromídia, nossa parceira, também mimo muito por vocês terem obrigada, vindo. viu? Gratidão, a gente que agradece essa oportunidade. Gente, como sempre, um prazer maravilhoso estar aqui com vocês, Rogério, Demétrios. É só pagar o cachê que a gente Vocês vem. voltam? Maravilha. Pessoal, nos vemos quarta-feira que vem, 9h30. Um beijo no coração de vocês. Conde TV,
Informação de qualidade e credibilidade é aqui.